Meus irmãos, falta 1 minuto, então vamos iniciar aqui, né, para a gente ser também pontual, porque pontualidade é extremamente importante nesse processo. O Senhor, ele é pontual em tudo que faz, né, ele é perfeito. Queria convidar a gente para iniciar com um momento de oração, se você puder aí orar junto comigo, para a gente poder ter uma direção para essa noite, amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela excelente e apropriada oportunidade que tu nos dá nessa noite, Senhor, de estarmos aqui novamente em comunhão contigo, segundo a tua vontade, por intermédio do teu Espírito, Senhor, nós somos conduzidos a caminhar em direção à tua vontade, Senhor. Obrigado, Deus, por trazer o nosso coração para perto de ti, por colocar no nosso coração o desejo de te conhecer, Senhor, por estabelecer um tempo, Senhor, por nos trazer para perto de ti, para ter um tempo contigo, um tempo com a tua palavra, um tempo de qualidade, direcionado pelo teu Espírito, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que tu possa discernir as tuas palavras no nosso coração, Senhor, que tu possa trazer crescimento para nós, Senhor, que tu possa nos aprimorar, Senhor, que tu possa fazer com que a palavra que venha a ser ministrada hoje, esse estudo, Senhor, possa acrescentar, Senhor, a nossa fé, possa trazer mais envergadura para nós, Senhor, possa nos trazer mais conhecimento do que tu és, Senhor. Nós temos compreensão, Senhor, de que a temática que a gente vai conversar aqui, ela é bem complexa, Senhor, e também temos, assim, com toda a simplicidade, Senhor, o entendimento de que não somos nós os portadores da verdade, Senhor, que Tu és, Senhor, aquele que conhece todas as coisas. E pedimos, Senhor, que Tu venha trazer um pouco do Teu conhecimento, partilha, Senhor, com toda a simplicidade, Senhor, um pouco do Teu conhecimento conosco, para que a gente possa compartilhar nessa noite, Deus. Eu te louvo e te agradeço também pelos meus irmãos que estão aqui junto comigo, que se dedicam, que se colocam nas segundas-feiras, que abrem um tempo dentro da sua agenda, Senhor, poderiam estar descansando, porque a jornada de trabalho foi cansativa, mas entendem que podem dar um passo a mais em direção a Ti e fazendo isso com alegria no coração. Abençoa todas as famílias que vão estar aí ouvindo e também as pessoas que vão ouvir depois, Senhor, que não vão estar ouvindo aqui agora, ao vivo, mas posteriormente vão estar ouvindo esse material, Senhor, que elas também possam ser alcançadas. Tudo te agradecemos no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Bora, meus irmãos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou desligar aqui as câmeras, tá? Para não deixar a gente com qualquer tipo de entretenimento ou alguma coisa que possa tirar. A minha câmera vai estar ligada aqui, tá, gente? Como funciona aqui, vocês que estão começando agora? A gente vai até umas 9h40, 9h45, e aí a gente vai abrir esse momento para a gente poder também conversar, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder dialogar sobre esse assunto. Nós iniciamos na semana passada, então, esse conteúdo, né? Um conteúdo bem específico, né? A gente está no 3º capítulo do livro Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, e esse 3º capítulo vai nos apresentar a dinâmica do conhecimento da Trindade, né? Quem é Deus, como Deus se manifesta, como Deus se revela. Percebe-se que tem um bebê chorando, né? Não é cenário, é o meu bebê, né? Está chorando, e glória a Deus, isso significa que ele está vivo, e isso é bom. Mas a gente está retomando o raciocínio no 3º capítulo, então, desse nosso estudo. Esse 3º capítulo vai revelar a Trindade nas Escrituras. Vou pegar o livro aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo. Nos dois primeiros temas, eu estava usando uma versão resumida, né, da teologia sistemática do Wayne Grudem. Agora eu peguei a versão mais extensiva, mais exaustiva, porque esse conteúdo aqui ele é um pouco mais complexo. Então, essa é a nossa base para a gente poder construir esse material, né? Por que a gente começou a fazer esses estudos aqui e de onde é que surgiu essa ideia e essa mecânica? Dentro da faculdade que eu tenho, que eu estou construindo, edificando aí, fazendo, em nome de Jesus, sendo privilegiado por poder estudar, é um privilégio, eu entendi, dentro de alguns conceitos que foram nos apresentados, que há uma profundidade muito rasa em relação ao conhecimento das Escrituras. A igreja brasileira, ela está muito apegada ao movimento, ao ativismo, e ela está pouco atrelada e apegada à instrução e à leitura da palavra. Isso não deveria de acontecer, não deveria de ser assim, com certeza não deveria, mas esse é um fato, né? Então, entendemos que a gente pôde, então, iniciar esses estudos com o propósito de a gente entender um pouco qual que é o fundamento da nossa fé, para a gente poder viver uma fé não mística, uma fé que não é pautada por manifestações do Espírito Santo, e sim uma fé que é pautada pela essência do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Na aula passada, então, né, para você pegar junto com a gente iniciou esse tema, né?
O que é a Trindade? Falamos, então, na aula passada, a aula número 10, sobre essa revelação progressiva da Trindade, né? Um Deus que começa a se manifestar, que começa a se apresentar para nós, que começa, de maneira bem clara, se relacionar com o ser humano, e a gente percebe a revelação progressiva da presença de Deus, que é três, mas que é um, e cada um é Deus, e é só uma pessoa, e as três pessoas se movimentam da mesma forma. Então, a gente começou a estudar essa perspectiva. O que a gente chegou de conclusão, então, parcial em relação a isso? A presença de Deus, Deus Pai, no Antigo Testamento, ele se manifesta de maneira bem clara. Também a pessoa do seu Filho, ela é manifesta através das profecias que são mencionadas, e a presença do Espírito Santo, ela fica um pouco mais camuflada. Algumas pessoas nos dizem, né, e afirmam que o Espírito Santo ele só vai aparecer claramente na Nova Aliança, através do Novo Testamento, né? Nós percebemos, então, na aula passada, que isso não é um fato, né? O Espírito Santo, ele vem aparecendo em todas as Escrituras, de Gênesis até Malaquias. A palavra Trindade, então, a gente, só para repuxá-la de trás, a gente não encontra essa palavra na Bíblia, né? Essa palavra vai surgir depois, é um termo que vai ser associado para essa exemplificação desse Deus, né? Que é eterno, que se manifesta em três pessoas. Então, o que a gente entendeu nesse primeiro ponto da aula passada? Existe um só Deus, esse Deus se revela em três pessoas, e cada uma dessas pessoas é Deus. Complexo, né? Com certeza, muito complexo. Nós entendemos essa complexidade bem rasamente. O que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai começar a entender, particularmente, como é que funciona essa perspectiva de ser só esse... Como é que é esse um Deus aqui? Esse Deus que é um, mas que é três pessoas. Vamos tentar entender isso, né? Como Deus pode ser um e pode ser três pessoas. Antes de a gente responder isso, eu quero deixar clara aqui uma resposta, uma pergunta que me fizeram na aula passada sobre essa questão da relatividade em relação a Deus ser um e ser três. E a pergunta que foi me exposta é, se Deus é um, mas é três, não seria, então, mais de um Deus? Não seria um politeísmo a religião cristã? Porque se é três deuses, na verdade, não deveria, então, ser politeísta a religião cristã? E aí a gente vai afirmar que, antes de Deus se manifestar plenamente em três pessoas, ele é só um. Então, é só um Deus que se manifesta de maneira integral em três pessoas. O que a gente vai tentar fazer hoje é entender isso. Como é que Deus pode se manifestar em três pessoas? Deus é três pessoas. O fato de Deus ser três pessoas não significa que o Pai, Deus Pai, né, Theos, que a gente já ouviu e leu e estudou semana passada, é o Filho, é Kyrios, é o Senhor. Não significa que o Pai é o Filho, não, são pessoas diferentes. Também não significa que o Pai é o Espírito Santo, nem tampouco que o Filho, por sua vez, é o Espírito Santo. Isso não significa que eles não deixam de ser Deus, não. Todos eles são Deus, mas cada um dentro da sua esfera. Então, a gente precisa de saída e entender isso. Há um só Deus. Só há um Deus. Mas este Deus existe em três pessoas distintas. O que a gente vai tentar observar hoje pelas Escrituras é a manifestação dessas três pessoas. Como a gente vai conseguir entender isso já num princípio racional? O apóstolo João vai trazer para a gente uma referência bem clara em relação a isso, né? João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala o seguinte: no princípio, ele era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava ele com Deus no princípio. Ora, vamos tentar entender essa questão dentro dessa frase bem importante para a nossa fé cristã. A palavra, no caso, verbo, em algumas traduções, como a João Ferreira de Almeida, essa que eu tenho aqui, essa que eu coloquei aqui no slide, é NVI, Nova Tradução Internacional. Essa aqui, Nova Versão Internacional. Essa da minha palavra, da minha Bíblia aqui, que é João Ferreira de Almeida, fala, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Essa palavra verbo, então, se refere a Cristo. O texto afirma que ele é Jesus. Se ele é Jesus e ele estava com Deus, já se pressupõe que dentro da mesma frase existem dois indivíduos. Consegue entender aqui? No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então, o verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus. Então, aqui nessa frase, a gente já identifica duas pessoas distintas que são Deus, na mesma proporção. E ele estava com Deus no princípio. Logo, se ele estava com Deus, isso mostra que Deus não estava sozinho. E ele estava também acompanhado. E aí já fica clara essa distinção.
de pai e filho. No caso ali, Deus Pai e o Verbo, então, a palavra que vai posteriormente assumir o ministério de Cristo e vai se tornar o Filho de Deus para a remissão dos pecados do homem. Vamos tentar entender isso mais profundo. O Pai não é o Filho e eles são pessoas distintas. Aonde a gente vai ver também isso? Vamos lá, João, capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em João, Evangelho de João, capítulo 17, um momento extremamente importante dentro desse propósito final do ministério de Cristo, onde ele está passando as suas últimas orientações apostólicas e ministeriais e sacerdotais. O versículo 24 fala o seguinte: Pai, olha só, Jesus falando com o Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aqui um compartilhamento de glória entre o Pai e o Filho. Deus não divide a sua glória com ninguém. É bíblico, é um fato, é a sua realidade, só ele é o autor e consumador de todas as coisas. Mas aqui Jesus vai dizer: Pai, a minha vontade é fazer a tua vontade. A minha vontade é estar contigo. E tu dividisse a tua glória comigo antes da criação do mundo. Há um compartilhamento de glória. Por isso que nós conversamos na semana passada em relação... Seja bem-vindo, Cledson, obrigado por estar participando aí conosco. Por isso que nós conversamos na semana passada em relação a essa realidade, né? A realidade do Pai, de Deus. Deixa eu voltar com o slide aqui para a gente não se perder. Ótimo. Não está aparecendo para o slide. Está aparecendo para vocês? Não. Está agora. Isso. Ótimo, ótimo. Então, só para retomar o raciocínio aqui, obrigado, secretário. Semana passada a gente conversou um pouco sobre os atributos divinos, visíveis e invisíveis de Deus na pessoa de Cristo. Um deles é esse, o compartilhamento da glória de Deus, um Deus infinito, eterno, atemporal, um Deus que tem todo o conhecimento, a sua onisciência, a sua presciência de todas as coisas. Esse Deus, então, que vai compartilhar também com Jesus. Esse relacionamento a gente vai poder perceber dentro dessa dimensão do Evangelho, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é um relacionamento extremamente íntimo de pai e filho. As pessoas do pai e do filho, elas se comunicam, elas se conversam, elas estão em perfeita harmonia. A vontade do Senhor Jesus é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é alcançar o nosso coração para que a gente possa entender o quanto nós estamos afastados dele pelo pecado que destrói e corrói a nossa alma. Então, o Senhor vai nos atrair por meio da pregação do Evangelho, que é nada mais do que o sacrifício de Cristo na cruz do madeiro para trazer justificação pelos nossos pecados. Esse relacionamento acontece nessa esfera de pai e filho, Theos, Kyrios, o Senhor Jesus e o nosso Deus. Vamos olhar, então, essa perspectiva, seguindo essa lógica de que a gente já partiu para entender que existem duas pessoas distintas, e fica claramente revelado. Mas quando é que vai aparecer, então, a terceira pessoa, né? Vamos tentar entender isso aqui. Olha só a função dessa terceira pessoa, né? O nosso advogado, né? Aquele que é intercessor. Jesus também é o nosso intercessor. Jesus também é o nosso advogado. Jesus, o verbo, a palavra de Deus, é aquele que advoca sobre a nossa vida. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, fala: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, lembre-se que temos um advogado para com o nosso Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, é aquele que advoca a nossa causa em relação àquilo que, infelizmente, por natureza humana, temos feito com certa frequência, que é pecar. Por mais que nos esforcemos em relação a isso, temos trabalhado para que isso não aconteça, vivemos em santidade, buscamos agradar o Senhor com a nossa mente, com o nosso coração e com as nossas atitudes, é inevitável que em determinado momento nós iremos tropeçar. Se por falta de vigilância, se por pressão externa, se por influência de algumas coisas que a gente tem se alimentado, mas isso vai acontecer. Então a Bíblia nos mostra que o relacionamento de Jesus, ele é um relacionamento que pode se levantar e conversar com o Pai na medida de que ele pode interceder pela nossa vida. Olha que vai ficar claro também dentro dessa perspectiva da intercessão, né? A importância da intercessão vindo da parte espiritual de Jesus para com Deus. Em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Vamos abrir aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, seja bem-vindo. Se não, eu tenho aqui ela aberta, tem mais uma pessoa entrando, vamos acioná-la.
Seja bem-vindo, meu irmão Eduardo. Deus abençoe, ótima noite. Voltando aqui para o raciocínio. Hebreus 7, 25 fala o seguinte: portanto, ou por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, sempre vivendo em intercessão por eles, sempre vivendo, intercedendo por eles. O Senhor, então, ele vem sempre nessa premissa de ser um intercessor, para que nós possamos nos achar justificados diante de Deus. Para poder interceder e advogar por nós diante do Pai, é necessário que Cristo, então, seja uma outra pessoa, não seja o Pai. Ele precisa estar nessa comunicação. Imagina um diálogo. Nesse momento agora, a gente está construindo um diálogo, né? Na verdade, é um monólogo, porque a gente ainda não abriu para introduções, perguntas ou questionamentos. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, mas para que aconteça um diálogo, precisa a presença de duas pessoas, no mínimo, ou três ou mais, né? Nessa premissa ali, a gente vai ver que Deus vai ouvir a intercessão de Jesus, né? Deus vai ouvir aquilo que o Senhor tem para falar em relação à nossa realidade, às nossas vivências e aquilo que a gente acabou de falar, por consequência, o nosso pecado, né? Ele vai cobrir com o seu sangue as nossas enfermidades de todas as esferas. Então, para a gente passar para o próximo slide, precisa ficar claro isso. Deus Pai é Deus semelhante ao Deus Filho, mas cada pessoa é distinta, age de maneira distinta, tem um estabelecimento de relação com o propósito da graça de maneira diferente. Vamos olhar o próximo slide para a gente compreender um pouco mais essa profundidade. Agora, o que a gente vai observar? Se o Pai não é o Filho, será que o Pai é o Espírito Santo? Algumas pessoas costumam dizer que o Espírito Santo é o poder de Deus, ou é a força de Deus. Quero te dizer, meu irmão, a gente vai encontrar na Bíblia muitos argumentos e muitas ferramentas que possam nos direcionar que o Espírito Santo ele não é somente um poder ou uma força. Ele age de maneira poderosa, uma força indestrutível, mas ele também é uma pessoa. E é na pessoa dele que o ministério da igreja vai se revelar, vai ser edificado, vai ser construído, vai ser fortalecido, vai ser consolado, vai ser orientado, vai ser repreendido, vai ser conduzido segundo a vontade de Deus. Mas vamos entender um pouco esse princípio, né? Não sei se você estava com a gente semana passada, na outra semana, a gente viu aqui, basicamente, em Mateus capítulo 3, as três pessoas se revelando na mesma situação. Qual que é a situação? É um momento ao qual Jesus vai ser batizado. Um momento ao qual Jesus vai até João Batista para se cumprir aquilo que foi profetizado sobre ele, vai publicamente, então, assumir o seu ministério de Cristo, vai publicamente assumir o seu ministério de redentor da humanidade caída, vai assumir o seu ministério de morte, de cruz e de ressuscitação no terceiro dia. Como ele vai fazer isso? Ele vai até o Rio Jordão. Entenda, né, que interessante se a gente olhar uma análise, né, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, o Josué ele foi chamado para levar o povo à Terra Prometida depois de 40 anos de peregrinação. Deus ele dá umas orientações para Josué, né? Uma delas é se santificar, porque amanhã Deus faria milagres no meio do povo. Jesus agora, ele santo como ele vai até o Rio Jordão para que ele possa também no Rio Jordão cumprir com o seu chamado. E o que acontece ali? A testificação das três pessoas. A primeira pessoa, então, é Jesus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, entrando na água, recebendo, então, do Senhor e cumprindo com o seu propósito existencial aqui como homem, ele se batiza. A segunda pessoa, então, aparece, porque a Bíblia vai nos dizer no versículo 16 de Mateus capítulo 3, que batizando Jesus, logo que saiu da água, eis que o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba. E do céu, então, abriu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. As três pessoas se manifestam na mesma cena, se revelam na mesma premissa de testificar que Jesus é realmente quem ele é, o Messias, o Filho de Deus. Paulo vai afirmar isso posteriormente também, através da oração sacerdotal, né? A oração final, onde ele dá o seu direcionamento final, né? Segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo, deixa eu pegar aqui no final, versículo 13 ou 12, 13 ou 14, só para não falar
algo errado e dar endereços falsos para os irmãos. 13, segunda, 13 não é muito bom. 2 Coríntios 13, mas esse é um 13 bom. 2 Coríntios 13 fala: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha a palavra que aparece aqui, uma referência à natureza do Espírito Santo, consolação, consolador, aquele que vai nos consolar, que vai nos direcionar. É fato que Jesus, na última ceia, vai falar algo que vai fazer com que os discípulos eles ficam extremamente perturbados no seu espírito. Ele vai dizer o seguinte: é conveniente que eu vá. Se eu não ir, a boa parte de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, não pode ser enviado para vocês. E aí ele vai dizer o seguinte, João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não é por mérito mental que você tem conhecimento da graça, não é por seu estudo, pela sua dedicação, é por revelação de Deus, por intermédio da palavra, utilizando do poder do Espírito Santo para te convencer. O que Jesus vai dizer? O Espírito Santo vem, então, em João capítulo 16, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Consolador, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está também na cena, e ele está elevado na mesma proporção de frase, junto com Deus, que é Pai, e com Deus Filho, que é Jesus, logo então, ele tem a mesma autoridade e ele passa a ser também uma terceira pessoa efetiva nesse processo. Tudo indica que Jesus não é o Pai. E se Jesus vai pedir a Deus para que envie o Espírito Santo, então o Espírito Santo não é só um poder, ele é uma pessoa que vai se mover no meio de nós, que vai capacitar a igreja ministerialmente, que vai aplicar os dons, as habilidades para que a igreja de Deus seja construída e desenvolvida como testemunho vivo de Cristo sobre a terra. Vemos aqui, então, claramente, as três pessoas assumindo a sua posição. Há uns 2 meses atrás, eu recebi, assim, tava no culto, cara, foi muito legal, eu ganhei uma alusão muito legal sobre a premissa das três pessoas, né? O pastor trouxe a seguinte afirmação, né? Existe a água em 3 estágios, né? Ela traz da condensação, da liquidificação e da solidificação. Então, é o quê? Sólido, líquido e gasoso. Todos os 3 elementos continuam sendo água, mas cada um está num estágio. Está num estado, um está sólido, um está líquido, um está vaporizado. Se você perceber, Deus é chamado de quê? A rocha firme, onde vai ser estabelecido. Jesus, a água da vida que nos lava dos pecados. O Espírito Santo, o pneuma de Deus, o poder de Deus, o vento impetuoso. Então, cada uma dessas afirmações, ela se configura muito bem. Essa analogia, ela foi muito bem construída, porque cada pessoa assume o seu papel. Então, precisa ficar claro, o Pai não é o Filho e também não é o Espírito Santo, né? Não é o Pai, não é o Filho e não é o Espírito Santo. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos puxar um slide, acho que eu passei um a mais, voltando, boa. Aqui, ótimo. O Pai não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também faz a mesma coisa que Jesus fez. E o que Jesus fez? Intercede por nós. O nosso Senhor Jesus, ele é um intercessor. E o Espírito Santo vai ser também intercessor. O Espírito Santo vai ser intercessor na seguinte direção. Qual é a direção? Ele é aquele que vai interceder por nós em relação às nossas demandas espirituais. Né? Ele vai dizer que o ser humano ele não sabe orar como convém. O Espírito Santo, então, vai examinar o nosso coração e vai trazer até Deus realmente qual que é a essência natural da nossa adoração. Que ela não passa pela primícia das coisas, do reino físico, do reino do pegar. Muito pelo contrário, ela passa pelo reino do ser. Onde é que você está no Senhor Jesus? Você consegue se entender qual é o espaço, qual é o seu lugar no Senhor? Você consegue entender que você foi chamado para isso, para ser um adorador por excelência, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida? E se a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, então é importante que seu testemunho seja condizente com o testemunho da graça de Deus. Então o Espírito Santo vai fazer com que isso aconteça. Essa comunhão íntima do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, vai fazer com que a gente também possa, então, ter comunhão íntima com o Pai e com o Filho. Não tem como nós chegarmos a Deus pelas nossas próprias virtudes ou pelos nossos próprios valores, pelas nossas próprias habilidades ou forças. Ele vai ser o meio de campo que vai nos conduzir até lá. Onde a gente vai ver também essa premissa das 3 pessoas agindo e trabalhando de maneira coordenada e cooperativa. Na grande comissão.
Mateus vai dizer que Jesus deixou uma direção para nós. Ele nos deixou uma missão especial, muito difícil de ser cumprida, mas de excelência. E qual é? Ide e fazei discípulos. Ir é um verbo transitivo, reto, vai. Você vai para algum lugar, você não consegue ir sem se mover. Você precisa se mover. E quem vai te convencer a esse movimento? É o Espírito Santo. Mas você não vai se mover de maneira desadequada ou desordenada do corpo de Cristo. Não, você vai se mover segundo o chamado de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque você vai fazer discípulos não seus, você vai fazer discípulos de Cristo, e fazer discípulos de Cristo é extremamente importante para que o reino dele continue em expansão. A necessidade de o evangelho ser pregado, porque se ele não for pregado, como as pessoas irão conhecer a sua relação de depravação total? Como elas vão perceber que elas estão condenadas, porque nasceram do pecado e no pecado morrerão se não nascerem de novo no Espírito? Então, o Espírito Santo vai nos conduzir. Por isso que Mateus usa de maneira bem assertiva a seguinte afirmação: fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Deus, do Filho, Jesus e do Espírito Santo, aquele que é o Consolador e o municiador de ferramentas nesse projeto chamado fé, chamado igreja, chamado família, chamado comunhão, chamado irmãos que caminham debaixo da mesma direção. Vamos para o próximo slide para a gente ter continuidade no assunto. Há quem questione se o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Falamos sobre isso, né? Tem pessoas que dizem que ele é só uma força. No Antigo Testamento, a gente vai ver várias passagens onde o Espírito Santo ele é citado de maneira a capacitar. Ele é uma força que vem, ele é um poder que mexe, ele desestrutura a situação. Mas a Escritura afirma que não é semelhante somente a nisso. Ele é mais do que uma força, ele é um poder porque ele age em coordenação. No slide lateral aqui nós já vimos, Mateus capítulo 28, acabamos de ler, 28, 29. Vamos ver o que 1 Coríntios capítulo 12 fala. Se você quiser abrir, se não quiser, fique à vontade. Acho que eu também vou parar de fazer essa fala, né? Porque ela já está ficando até quase desproporcional, mas natural, né? É uma fala que a gente já está acostumado. O que a gente vai ler, então, nesse capítulo 12? A dispensação de dons, né? O Espírito Santo vai doar habilidades espirituais para pessoas que agora são novos nascidos em Cristo, que têm uma fé genuína no Senhor Jesus. Por isso que não tem como ter dons no Espírito se você não tem comunhão com Deus, que é o que pode proporcionar esses dons. No versículo 4 ele vai dizer o seguinte: ora, são muitos os dons, mas é um só Espírito que derrama sobre os homens todos esses dons. É um só, mas é só um que pode dar. Ele também vai dizer, há diversos serviços a serem realizados, mas só um Senhor. Só um Senhor. E quem é esse Senhor? O Jesus, o nosso mestre, o Messias prometido, aquele que levou sobre si todas as nossas dores. E aí ele vai dizer, então, para finalizar, que há uma diversidade de situações ou de realizações, mas é Deus que opera em tudo e em todos. Efésios capítulo 4 vai falar semelhantemente a isso. Existe só um Deus, só uma fé, só um batismo, só um Senhor. Ele vai conduzir dentro dessa premissa de que os três trabalham de maneira ordenada e coordenada. Assim como o Pai e o Filho são duas pessoas, a terceira pessoa da Trindade, então, que para muitos é uma pessoa esquecida, é o Espírito Santo. E ele também é uma pessoa, e uma pessoa extremamente importante nesse processo. Para a gente, então, ir para a reta final aqui do nosso programa dessa noite. Deixa eu até tirar o slide. Eu sei que a gente já falou bastante coisa, né? Já estamos quase meia hora, e se me deixar, eu vou ficar falando até umas 2 horas da manhã. Mas eu queria trazer uma conclusão óbvia, lógica e aplicativa para a nossa vida em relação a essa realidade. Nós temos essa superficialidade em relação ao Espírito Santo. Às vezes não conseguimos entender qual que é realmente o seu propósito, a sua vontade, o seu amor. Eu só estou ajustando o slide enquanto eu estou falando com vocês aqui, tá, meus irmãos? Falamos na semana passada sobre a natureza do Espírito de Deus, né? E eu queria finalizar a nossa noite falando um pouco sobre isso também, sobre essa natureza, sobre a realidade e como ele se revela nas Escrituras. Só um pouquinho, aqui, bora. Show, consegui puxar. Abriu aí? Não, né? Ainda não. Agora vai chegar.
Chegando. Boa. Olha só, a palavra usada, né, no grego, né? O grego usou uma palavra para exemplificar o espírito, né, o pneuma, né? Por isso que o pneu, né, ele é cheio de ar, né? Porque quando a gente fala pneuma, a gente sopra para fora. Então, o pneuma, esse vento, esse espírito, essa força, esse poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo, ela vai se manifestar de várias maneiras. A gente leu ali que ele é o nosso conselheiro, né? Do termo grego paráclitos. Não sei se você já conheceu um pouco da história, mas os soldados romanos, quando eles iam para a batalha, eles chamavam algumas pessoas que tinham habilidade motivacional. Olha que loucura isso aqui. Eles tinham habilidades motivacionais, eles eram bons em oratórias, e essas pessoas, elas iam caminhando ao lado do exército. O exército ia marchando em direção à batalha, e os paráclitos, os conselheiros, eles iam do lado fazendo o quê? Entoando canções, animando o povo. Eles iam contando as glórias de Roma, eles iam contando as histórias e as batalhas que Roma havia vencido. Esses conselheiros, eles animavam o povo e preparavam o espírito do guerreiro para que quando ele chegasse no campo de batalha, ele estivesse convicto de que ele sairia dali triunfante e vencedor. Essa mesma palavra foi usada para exemplificar o ministério de consolação do Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo, então, vai derramar capacidades e habilidades. Só Deus pode instruir, pode corrigir, pode coordenar. Não sei se você lembra da afirmação ao qual o Gênesis vai trazer, Moisés vai relatar. Deus, ele vai falar e as coisas vão surgir. Deus começa a construir uma narrativa, façamos, ele fala no plural, né? Façamos, então, não é individual, não é no singular, é no plural, primeira pessoa do plural, façamos. Quem façamos? Nós façamos as coisas, e as coisas aparecem. O Espírito Santo, semelhante, vai começar a fazer coisas no nosso meio. Ele vai nos ensinar a falar de maneira prudente e digna. Atos capítulo 8, Atos capítulo 13 vai nos trazer isso. Ele vai nos ensinar os procedimentos da retidão em Deus. Foi aquilo que Jesus acabou de nos mostrar. O evangelista João nos deixou essa direção. É necessário que eu vá e vou interceder ao Pai para que ele envie o Consolador vai ensinar vocês tudo a respeito do reino de Deus. As verdades que são reveladas para a gente, inclusive nessa noite, elas são ministradas, intermediadas pelo poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo em Deus. Entenda, a gente não está aqui hoje fazendo um estudo bíblico sobre o Espírito Santo, mas nós precisamos também entender que ele faz parte da obra, que ele é Deus nesse processo, que só existe um Deus, mas esse Deus se revela em 3 pessoas. Nós temos um bom entendimento sobre quem é Deus Pai. Nós temos um entendimento meio que um pouco menos do que é Deus Pai, um pouco mais limitado em relação ao sacrifício, a Jesus, ao ministério dele. Às vezes confundimos muito quem ele é e o que ele faz. Será que ele é 100% Deus? Será que é 100% homem? Como é que pode existir essa dualidade de duas pessoas, duas naturezas vivendo dentro do mesmo corpo? A gente tem, às vezes, algumas confusões em relação a isso, mas quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente tem uma total desordem e desorganização em relação a quem ele é. Então, ele vai também fazer o quê? Ele vai testemunhar quem Deus é. Ele vai fazer com que a gente possa entender essa perspectiva. Ele vai testificar no nosso coração as verdades em relação a Deus. Ele não vai permitir que a gente passe por algumas situações. Vamos pegar um exemplo aqui bem claro, aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo 29. O Espírito Santo repreendendo ou reprimindo uma atitude. Atos capítulo 8, versículo 29, fala o seguinte. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te daquele carro e acompanha. Nessa situação, o que ele está fazendo? Ele está conduzindo Filipe a fazer algo. Ele está conduzindo Filipe a se direcionar. E às vezes ele faz o inverso, ele não permite de a gente fazer algumas coisas. Vamos olhar o versículo 13 e versículo 2. Capítulo 13 de Atos, versículo 2. Fala o seguinte, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a boa obra, para a qual eu tenho chamado. Deixa eu ler devagarzinho para uma boa interpretação. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a boa obra, que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, despediram. É o conselho aqui, o presbitério da igreja de Atos, a gente pode falar assim, né? O presbitério, a igreja que havia nascido ali, então, em Antioquia, ela começa a preparar os missionários para enviar para que eles pudessem ser apóstolos, né? Apóstolos não
no sentido do dom apostólico de Deus, mas aqueles que iriam abrir e implantar as igrejas no meio dos gentios. Então, Saulo, que nem era ainda chamado de Paulo, ele vai então se tornar ali aquele mensageiro e o nosso grande escritor do Novo Testamento. O que o Espírito Santo também faz? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vamos dar mais uma olhada. Ele sonda os corações. Ele tem esse poder. Deus sonda os corações e sabe de todas as coisas. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana no poço? Sei que teves 5 casamentos e o que tu tens agora nem teu é. Como ele saberia disso? Porque eles são dos corações, porque ele é Deus, é a pessoa de Deus manifesta em Jesus. Semelhante é o Espírito Santo. Olha o que vai dizer no capítulo 2, versículo 10. Mas Deus revelou no seu Espírito, porque o Espírito todas as coisas entende e conhece até as profundezas de Deus. Só conhece as profundezas de Deus quem pode com ele estar em plena comunhão, na pessoa do seu Filho. E aí também ele conhece os pensamentos das pessoas semelhantes a Jesus. Olha o que diz. Por qual dos homens sábios sabe alguma coisa como estas? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E quando a Bíblia aqui relata o Espírito de Deus, ela está então nos direcionando o Espírito Santo de Deus. Conclusões finais, para a gente poder iniciar aqui o nosso debate, se porventura tivermos algumas dúvidas. As Escrituras afirmam que há um só Deus, mas esse Deus se revela em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Santíssima Trindade, um dos maiores mistérios das Escrituras Sagradas. Qualquer menção de revelação que fuja dessa realidade, ela parte de um princípio herético, e nós precisamos ter muito cuidado. Deus se manifesta, se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa assume seu papel na Trindade e elas agem de maneira cooperativa, elas não agem de maneira singular. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a minha esposa casamos, somos uma família, a gente teve filhos. Nós, quando estamos, nós 5, eu, minha esposa e minhas filhas, nós estamos em plena comunhão. Mas eu, às vezes, tomo decisões que não passam pela premissa da minha esposa. Às vezes eu tomo essas decisões por ser agoniado ou ansioso, sem esperar para debater com ela. Às vezes eu preciso tomar uma decisão e uma resposta, que não dá tempo de conversar. Às vezes eu tomo uma decisão por teimosia, isso acontece também com uma certa frequência. Por quê? Porque eu e ela somos juntos, mas não somos um. Nós estamos em um momento, em um mover, mas nós não temos a mesma natureza, não vivemos dentro da mesma perspectiva. E estamos casando, vivendo, se relacionando, construindo o nosso ser, se conhecendo cada vez mais. E por mais que eu possa viver uma vida inteira com ela, tem coisas sobre ela que eu jamais irei conhecer, semelhante a ela em relação a mim. Por quê? Porque nós não conseguimos ter profundidade de conhecimento, a não ser aquilo que foi revelado pela conduta, conversa ou comportamento. Com Deus, o Espírito Santo e Jesus é diferente. Eles se relacionam entre si, eles convivem dentro da mesma perspectiva. Não sei se você viu aquele filme A Cabana. Existem muitas coisas ali bem complexas, né? E até antibíblicas, inclusive. Mas nós podemos ver ali que toda vez que aconteceria uma cena importante e um relacionamento deles era bem próximo. Não sei se você olhou as cenas que aconteciam na cozinha, quando eles preparavam os alimentos, e quando a gente está olhando para alimentos no reino de Deus, a gente olha para a palavra de Deus. Quando eles estavam nessa comunhão, eles estavam em intimidade, havia ali para qualquer pessoa que vá ver o filme de maneira não crítica, vai achar que ele é lindo, mas havia ali, então, uma certa coordenação de ações. Um pegava com uma mão um talher, o outro já estava com a bacia, o outro já estava lavando os legumes, então havia ali um trabalho a 6 mãos acontecendo. Semelhante é o trabalho do Espírito Santo. Uma certa vez estava eu numa comunidade trazendo uma palavra, e Deus me deu um direcionamento bem claro e simples para tentar explicar como funcionaria na prática essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. E eu usei um exemplo bem claro em relação à construção de um prédio, para você entender essa analogia, né? Existe o desejo de construir um prédio. Quem é a pessoa que a gente vai contratar para construir o prédio, para tirar a nossa ideia da nossa mente e colocar para o papel? Essa pessoa vai ser o arquiteto. O arquiteto, ele tem a habilidade de fazer com que os sonhos sejam materializados, sejam visíveis, sejam palpáveis. Mas o arquiteto, ele não sabe construir ou calcular as medidas, os ângulos, a quantidade de ferro que vai precisar. O arquiteto, então, vai fazer o quê? Ele vai contratar um engenheiro.
O engenheiro, então, vai calcular todas as coisas, vai saber o que precisa, quanto vai de areia, quanto vai de ferro, quanto vai de cimento, aonde vai ter que fazer hidráulica, que sistema de elétrica, como vai ser o aquecimento. E aí o engenheiro também não consegue colocar a mão na massa, não porque não consegue, mas ele tem um outro serviçal que vai fazer isso, que é o pedreiro. O pedreiro, então, vai pegar o desenho do arquiteto, o projeto do engenheiro e vai fazer com que aquilo ganhe vida, consistência, apareça e as pessoas possam habitar dentro, semelhante ao reino de Deus. É da mente de Deus, é do desejo de Deus construir todas as coisas. Ele é o Criador, ele é aquele que era, é e há de vir. Antes de tudo existir, ele já existia, ele pré-existe antes disso aqui tudo. É da mente dele criar esse propósito, é da mente dele construir essa vida, é da vontade dele edificar-se, fazer as coisas acontecerem. Essa é a característica dele. E aí Jesus, então, a palavra de Deus é aquele que vai fazer com que as coisas ganhem forma. Elas vão vivendo, elas vão existindo, e disse-se faça, e elas vão aparecendo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no princípio, e tudo que foi feito por intermédio dele. Nada do que existe, existe se ele não edificou. E aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai ser esse meio de campo conduzindo as coisas, fazendo com que as coisas sejam ajustadas, segundo a vontade de Deus, para que a glória dele se manifeste em todas as coisas, a todo momento. E aí a gente chegou àquela conclusão, que o nosso relacionamento e a nossa capacidade racional extremamente limitada não consegue dimensionar de maneira bem clara e lúcida Pai, Filho e Espírito Santo. Mas uma coisa é clara, por mais que a gente não consiga entender ou não tenha uma compreensão clara, ele permite e ele existe e ele ainda nos chama para experimentar um relacionamento com ele. É isso que nós precisamos aplicar, então, na nossa vida pessoal. Buscar no dia a dia entender aonde Deus se manifestou na pessoa de Cristo, por intermédio do Espírito Santo nos convencendo de que ele é quem ele diz que é. Fazendo com que a nossa fé cresça, fazendo com que as nossas dúvidas, não dúvidas em relação ao conhecimento e à profundidade de Deus, mas as nossas dúvidas ingênuas em relação à nossa vida e aquilo que é de Deus para nós, desapareçam. As dúvidas elas vão desaparecer com o crescimento de graça, com o aprofundamento no estudo da palavra. As dúvidas vão mudar um pouco de panorama, elas vão deixar de ser em relação ao que Deus está fazendo em mim e vão começar a ser o que Deus está fazendo por intermédio do Espírito Santo em mim. E aí eu começo a sair um pouco do foco, o Senhor começa a entrar em ação, e aí aquela boa obra que ele iniciou vai sendo aperfeiçoada, porque as boas obras, segundo o que disse o apóstolo Paulo, elas já estão prontas para que a gente possa andar nelas. Essa noite, esse estudo, essa busca por conhecimento, o preparo desse material, todas essas coisas, elas foram coisas preparadas antes da fundação do mundo para que a gente pudesse experimentar mais um pouquinho. Então, eu só tenho a louvar ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu, e agora a gente vai para o próximo passo, né? O próximo passo, segunda-feira que vem, vai ser tentar entender essa perspectiva extremamente complexa. Se hoje a gente enxergou aqui, né, que só há um Deus, mas esse Deus se revela em 3 pessoas, e as 3 pessoas são distintas, na próxima aula, aula número 12, então a gente vai olhar para essa realidade. Cada pessoa é plenamente Deus. Vamos ver como eles agem no fato, como eles se posicionam, como eles se manifestam, como é que cada um deles se organiza dentro da sua premissa e da sua prerrogativa. Agradeço pela oportunidade, meus irmãos. Então, vamos finalizando por aqui. Vou abrir os microfones. Eu sei que a minha dinâmica de comunicação é bem acelerada, por isso que eu incentivo você a anotar, né? Não sei se tem perguntas aqui no chat. Não tem perguntas no chat. Mas está aí as câmeras abertas, eu queria pelo menos ver vocês, né? Se vocês não querem comungar aqui e falar alguma coisa, liguem as câmeras aí para a gente se ver. Aí, tô vendo uma testa aqui, da Índia. Opa! E aí, meu mano? Firmeza? Tem mais alguém por aí que pode ligar aí a câmera? E aí, Reinaldo? Deus abençoe, querido. Boa noite. Tem lógica isso aqui, meus irmãos? É palpável esse diálogo ou... Eu estou viajando aqui. Oi? Positivo e operante, soldado. Ótimo, ótimo. Os irmãos lá na edição ficam aí na sala, meu querido. Eita, glória. Os demais já foram para a cama, né? Tá tarde, né? Correram tudo. Correram tudo. Não tem problema, vai ficar gravado. Eu tô na cama aqui já, ó. Tá certo, cama aí, Romulo, né? Isso é mesmo, verdade. Mas, irmãos, assim, ó, eu louvo a Deus pelo privilégio. Quero justificar aqui, semana passada nós não conseguimos fazer a nossa aula. Eu tenho, assim, uma
preocupação para que a gente tente não faltar, que a gente tente não furar as nossas aulas, porque se a gente cria muito vácuo, daqui a pouco a gente não tem mais comprometimento. Então, só quero aqui justificar que eu não pude estar semana passada por uma questão de logística, os equipamentos aqui não funcionaram. Estava lá na Cruz Azul e não deu tempo, tive que levar pessoas até Benedito Novo. Quando eu voltei, eu não teria tempo para estudar, para passar limpo aquilo que eu tinha preparado, então a gente deixou para hoje. Lilian, queria fazer uma pergunta, uma colocação, fica bem à vontade, tá? Oi. Levantou a mãozinha aqui? Fechado. Às vezes encosta sem querer. Às vezes encosta sem querer, pode ser, né? Pode ser. Queridos, eu quero então agradecer a Deus por esse momento e interceder junto ao Senhor para a gente orar aqui e para a gente caminhar em relação à nossa semana. Nós temos aí uma semana pela frente. Deus tem coisas novas a nos permitir experimentar nessa semana. Acredito que teremos oportunidades de crescer no nosso relacionamento com Ele. Então, quero incentivá-los também a buscar o Senhor, cara. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto nós temos liberdade para isso. Busque o Senhor no seu tempo de folga. Busque o Senhor enquanto você está trabalhando. Busque o Senhor enquanto você está dirigindo o carro. Não permita com que nada atrapalhe a sua busca, a sua entrega em relação a Deus. Mergulha nele, cara. Não tente tirar o seu pensamento ou não tente se desconectar dele. Permita com que ele te linke e te leve a experimentar a sua boa porção. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento que tu nos permitiu experimentar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que se revela por intermédio de Cristo, Senhor. Obrigado pelo texto escrito que nós temos na nossa mão, Senhor, pelo registro escrito, Senhor, a sabedoria, Pai, infindável está aqui nesse material, Senhor, a gente pode a vida inteira, no nosso restante de vida, se dedicar e estudar e a gente ainda não vai ter pleno conhecimento de quem Tu és, Senhor. Mas a Tua palavra diz que vai chegar um momento que a gente vai poder estar em plena comunhão contigo, a gente vai estar, Senhor, face a face com aquele que nos formou, com aquele que nos criou, com aquele que nos chamou, com aquele que nos redimiu, com aquele que nos salvou, Senhor. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia, Deus. Não sei, Pai, quantos dias ainda nós viveremos aqui nesse plano físico, nessa terrena vida, mas nós queremos e aguardamos no momento onde estaremos contigo, em plena comunhão, Senhor. Nos abençoa, Senhor, abençoa a nossa semana, Deus. Nós queremos aqui pedir, Senhor, com o nosso coração contrido e sincero em relação a Ti, Senhor. Não nos permita com que a gente venha se permitir ser manipulado, Senhor, pelo nosso pecado, Senhor. Não permita com que os nossos pensamentos podres, Senhor, tentem nos dominar, Senhor. Não permita, Senhor, com que o nosso caráter corrompido, Senhor, se manifeste e tente nos enganar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Pai, que Tu possa conduzir cada detalhe da nossa vida, Senhor, para que Tu possa conduzir cada ação, Senhor, para que Tu possa conduzir cada decisão, cada pensamento, cada resposta que a gente vai precisar dar, Senhor, que a nossa boca não seja emprestada para Satanás, para que a gente amaldiçoe pessoas, Senhor, muito pelo contrário, Senhor, que a nossa boca possa ser, sim, Senhor, um manancial de vida, Deus, que nós possamos abençoar as pessoas, para que elas possam chegar mais perto de Ti, Senhor. E também nos dá, Senhor, entendimento da importância do nosso testemunho público, Senhor, da retidão que nós precisamos ter, Senhor, da forma com que a gente vai lidar com as pessoas, como a gente vai tratá-las, como a gente vai conduzir o relacionamento com elas, Senhor. Nos faz, Senhor, entender, Senhor, que as pessoas são mais importantes do que as coisas, Senhor, que a gente possa protagonizar elas, Senhor, que a gente possa colocar elas em primeiro plano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também abençoa o ministério de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor, a igreja, a família, os lugares onde eles têm comunhão, Senhor, que eles possam ser flechas vivas Tuas, Senhor, que eles possam ser, Senhor, a Tua resposta para esses ambientes, Senhor. Capacita-os, instrui, usa eles segundo o Teu querer e o Teu propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também abençoa os filhos deles, Senhor. Cada um, seja filhos físicos ou filhos espirituais na fé, Senhor. Que Tu possa conduzir os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos adolescentes a ter uma vida de abundância contigo, Senhor. Nos dá estratégia, Senhor, para que a palavra possa entrar no coração deles, Pai. Não com entretenimento, Senhor, porque entretenimento não convence ninguém, Senhor, mas com segurança e aplicação, retidão e amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado também por esse estudo, por essa oportunidade, por essa
por esse momento, Senhor, que é um momento ímpar, Senhor. Eu creio, Senhor, como respiro aqui, Senhor, que isso nasceu no teu coração. Não tem nada a ver conosco, Senhor, mas nós fomos privilegiados de poder acessar no tempo presente, Senhor. Nos direciona, Pai. Nos guia, Senhor. Faz com que a gente possa experimentar, Senhor, aquilo que tu tens para nós, Senhor. Nos conduza segundo a tua vontade, Senhor. Abençoa também, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o nosso amanhã, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado, o nosso domingo, e se for da tua vontade, Senhor, se assim tu quiseres, Pai, nos dá também, Senhor, a possibilidade de na próxima segunda estarmos aqui reunidos novamente. É em nome de Jesus que te agradecemos, Pai. Amém.